Olá pessoal, o Globo fez um editorial muito interessante no qual eles comparam o Temer com a Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher foi primeira-ministra inglesa no momento em que a Inglaterra saiu de um estado de bem-estar social e partiu para o liberalismo econômico. O interessante é que no Brasil hoje existem campanhas a favor do liberalismo e muitas pessoas acham que esse é o melhor caminho para a sociedade brasileira. Então, nesse momento que a Globo fez essa comparação, eu gostaria de fazer um desafio para você. Entra em qualquer grupo de pessoas inglesas, faça uma tradução no Google Tradutor da seguinte pergunta: você gosta da Margaret Thatcher? Você acha legal o modo como a Margaret Thatcher conduziu a Inglaterra nos últimos tempos? Então você vai ficar impressionado. O motivo disso, gente, é que ela modificou completamente o comportamento da cultura inglesa. O que ela fez na Inglaterra foi utilizar as teorias econômicas do Hayek, que incentivaram os ingleses a comportar como máquinas. Nesse sentido, as pessoas deixaram de se ver como amigos, deixaram de se ver como irmãos e passaram a comportar como concorrentes. Essa ideia, que ficou conhecida no mundo como capitalismo selvagem, criou na Inglaterra uma das sociedades mais frias da humanidade. E o que eles conseguiram com isso não foi aumentar o rendimento de toda a população, não. Eles conseguiram aumentar o rendimento de 1% da população, que é a camada mais rica. E foi exatamente por causa desse tipo de política econômica que a Inglaterra é hoje um país frio em termos de sentimento humano, onde as pessoas não comunicam, onde as pessoas não são amigas. E se você tem qualquer amigo na Inglaterra, faça uma pergunta: os ingleses são felizes? Você vai ficar impressionado com a resposta, porque apesar de ser um país que tem um PIB gigantesco, as pessoas não são felizes, porque as pessoas não conversam, as pessoas não têm amigos, as pessoas simplesmente competem entre si. Então você pergunta para mim, mas pelo menos isso aumentou a qualidade de vida de todos da população. A crise de 2008 é uma boa resposta para isso. A Inglaterra realmente aumentou bem os indicadores econômicos, de modo que, se você prestasse atenção no produto interno bruto inglês, você ia ver um crescimento muito grande. Mas por que a Inglaterra, então, passou por uma crise em 2008? A resposta é muito simples, gente. Esse crescimento econômico estava indo só para 1% da população, os grandes empresários. Os grandes empresários estavam elevando, sim, a riqueza deles, mas as pessoas que trabalham, as pessoas comuns como eu e como você, mantiveram o mesmo rendimento desde o início das políticas neoliberais da Margaret Thatcher. Digamos que hoje a riqueza da Inglaterra está toda concentrada em 1% da população. E o desespero das ciências econômicas e das políticas sociais da Inglaterra hoje é como fazer para isso não colapsar de uma hora para outra. Para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo de um dos maiores problemas que foram apresentados durante o curso de economia aqui na Inglaterra, que é o desaparecimento dos mercados locais. A política neoliberal da Margaret Thatcher incentivou o crescimento de hipermercados, de forma que esses hipermercados primeiro se posicionaram em regiões estratégicas e se transformaram em uma espécie de fornecedores de produtos. Depois, esses hipermercados começaram a ir para dentro das cidades e agora os mercados locais desapareceram, de modo que na Inglaterra inteira a gente tem majoritariamente 4 marcas de hipermercado segurando todos os fornecedores e consumidores. De que modo que a população perde? A população perde em diversidade. Aquele hipermercado que antes, por exemplo, servia a africanos porque era de cultura africana, ele deixou de existir porque ele não conseguiu concorrer, por exemplo, com um Tesco, que chegou lá e colocou preços predatórios exatamente para aquele hipermercado desaparecer. Por que essa informação é importante, gente? Porque muitas pessoas que estão apoiando essas ideias liberais hoje, elas têm pequenos mercados, elas têm papelarias locais, elas têm pequenas empresas e elas acham que não serão tomadas por essas medidas econômicas, mas o que vai acontecer é exatamente o contrário. No segundo momento desse liberalismo, as empresas gigantes vêm, devoram as empresas pequenas e colocam vocês para trabalharem como funcionários. Aí entra um problema muito grande, que é o problema da, digamos que, depredação do fornecedor. Se você fizer uma pesquisa a respeito da crise dos produtores de leite na Inglaterra da Margaret Thatcher, você vai ver que hoje os produtores de leite trabalham em margem de prejuízo. Se o custo da produção de leite é, por exemplo, 18 centavos o litro, eles estão vendendo a 17. Então você pergunta para mim, gente, isso é um absurdo, então eles deveriam parar. Eles não param porque eles têm custo.
A opção seria, por exemplo, eles perderem as fazendas. Mas essas 4 empresas que monopolizaram o mercado, elas têm o poder com o fornecedor, porque se o fornecedor não vender, por exemplo, para esses 4 hipermercados, o fornecedor desaparece, ele deixa de vender porque ele não vende para ninguém, porque só existem essas opções de venda e o consumidor só consegue comprar desses 4 hipermercados. Dessa forma, o mercado pequeno sumiu. Dessa forma, o fornecedor está desaparecendo. Dessa forma, o sistema capitalista está entrando em colapso. Esse é o resultado da política econômica da Margaret Thatcher e um dos maiores desafios da Inglaterra hoje é curar essa doença que foi deixada pela Margaret Thatcher na sociedade inglesa. Volto a falar, eu estou me formando em economia agora, daqui 2 meses, e o assunto principal de todo o curso de economia aqui na Inglaterra é como curar a Inglaterra da Margaret Thatcher, como resolver os problemas deixados pela Margaret Thatcher. E se você tem dúvida a respeito disso, não fica procurando informação na Globo, não. Volto a dizer, tenta entrar num grupo de economistas ingleses, tenta entrar num grupo, por exemplo, de pessoas inglesas, faça uma tradução no Google Tradutor da sua pergunta e pergunte quem foi Margaret Thatcher, o que você acha de Margaret Thatcher e o que Margaret Thatcher fez pela Inglaterra. Muito obrigado, faça a pesquisa, não se deixe enganar por pessoas do Brasil falando sobre o que acontece na Inglaterra. Muito obrigado e até mais.